Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio, o Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir para o seu negócio aquilo que de fato vai desbloquear todo o potencial de crescimento da sua empresa. Eu sou Bruno Rigamonte. Meu nome é Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, dos cases de sucesso capixaba, e hoje o gestor convidado é o Ângelo Dalla Bernardina. Ele que é economista pela FUCAP, especialista em fusões e aquisições pelo INSPER, passou pelo Programa de Formação de Desenvolvimento dos Acionistas da Dom Cabral, é conselheiro na Apex Partner e na Univale e é cofundador e CEO da Apex. A Apex, que foi criada em 2013, é uma casa de investimentos e serviços financeiros e tem a missão de se tornar o primeiro banco de investimento do Espírito Santo. Ângelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Gabriel, Bruno, satisfação enorme estar presente aqui no podcast de vocês. Acho que vocês prestam um grande serviço para o mercado capixaba, divulgando boas histórias empreendedoras. Obrigado, Ângelo. Fala um pouquinho sobre o core business da Apex. Gabriel, para a gente entender o core business da Apex, a gente tem que entender o que motiva as pessoas que ali estão. A gente entende que o mercado de capitais é uma engrenagem importantíssima do desenvolvimento econômico de uma região. E a gente entende que o mercado de capitais no Brasil, em particular no Espírito Santo, tem sérios problemas de funcionamento. Se a gente parar para pensar, pouquíssimas são as empresas capixabas que acessam esse mercado como alternativa para levantar recursos, para se financiar. E com isso elas esbarram em dificuldades de financiar crescimento, consequentemente entregam uma relação de produto e serviços pior para o mercado, ficam menos competitivas, geram menos empregos, pagam menos tributos, enfim, limitam seu crescimento. Então esse mercado, que é onde acontece no final do dia a transação de recursos financeiros daqueles que têm para aqueles que precisam para investir em economia real, são as empresas, são os projetos imobiliários, são os projetos de infraestrutura. Esse mercado ele tem problemas de funcionamento. Então a Apex ela fez uma leitura muito clara dessa situação e ela pensa em como é que elas conseguem endereçar soluções para destravar esses entraves. Com isso, hoje a gente atua como uma casa de investimentos e serviços financeiros em 4 principais divisões de negócio. São elas soluções de investimento, em que a gente presta um serviço de assessoria para os investidores no que diz respeito à liquidez do patrimônio deles. E a gente se organiza para atender os clientes mais sofisticados numa área de wealth, os clientes PJ numa área corporate e os clientes afluentes que estão ainda em fase de acumulação na área de assessoria de investimentos. A gente tem uma área de investment banking que faz basicamente fusões e aquisições e, através de uma parceria com o BTG Pactual, a gente também faz operações em mercado de capitais, seja via venda de participação, seja via dívida privada. Perfeito. A gente tem uma área muito parruda de investimentos alternativos, no qual a gente tem teses de investimentos no mercado imobiliário, no mercado de venture capital, que é o nome do dinheiro que financia as startups, as empresas de alto crescimento, e no private equity, que é o nome do dinheiro que financia as empresas médias com planos ambiciosos de crescimento. E por fim, a gente tem uma área que a gente organiza as demais iniciativas que não são core business de banco de investimentos, mas que estão ligados ao propósito da companhia de desenvolver o mercado de capitais regional, que é a Apex Ventures, em que a gente tem iniciativas no âmbito de comunicação. A principal delas é o programa Folha Business, né? Um portal Folha Business, que já é hoje o maior portal especializado em negócio, economia e política do Espírito Santo. E também temos uma iniciativa de pesquisa, de produção de dados regionais a partir da Futura Inteligência. A gente adquiriu o controle da Futura Inteligência no final do ano passado. Perfeito. Eu vou devolver a gentileza do elogio, que justamente essa questão do mundo business, né, do Folha Business, é um espaço que vocês ocuparam
uma lacuna que se tinha aqui, né, pelo menos ao meu ver, que é se falar sobre o empreendedorismo capixaba, né, promover o Espírito Santo, tanto internamente quanto para fora. Eu acho que também vocês fazem um trabalho que presta um serviço, né, para o Espírito Santo, para o capixaba, que é sensacional. E uma lacuna que existia, né? Hoje você vai nas grandes mídias, de forma geral, não tem muito espaço para falar sobre isso, né? Então acho bem interessante esse posicionamento. Essa foi um pouco da nossa leitura. No final do dia, a gente entende que tem muita coisa bacana, muita coisa legal acontecendo aqui na nossa região, mas que geralmente não são veiculadas nos veículos tradicionais de mídia. Então a gente olhou para o copo meio cheio e falou, poxa, tem boas histórias aqui para compartilhar. Vamos dar voz a esses empreendedores, a esses atores. E a gente vem fazendo isso no Folha Business, com programas de televisão. A gente faz isso promovendo eventos presenciais, em que a gente traz personalidades do meio público e privado no âmbito nacional para cá, para o estado. Uhum. E também agora, mais recentemente, no ano passado, a gente fez um reality show de startups, em que o ganhador recebe um prêmio, recebe um investimento direto da Apex Partners. No ano passado foi de R$300 mil, esse ano é de R$500 mil, o qual o programa está indo ao ar agora, nas próximas semanas. Então, um pouco da nossa atuação nesse âmbito da comunicação. Ângelo, você comentou sobre 4 principais áreas de negócio, vamos colocar assim, e algumas outras iniciativas que vocês acabam tendo, né? Eu acho interessante um pouco do que a gente tem aí dessas 4 áreas, talvez de finanças corporativas, uma outra área principalmente ligada a investimentos alternativos, aí a gente fala um pouco aí de imobiliário também, e 2 outras áreas ligadas à assessoria de investimento e também gestão de patrimônio, enfim. À primeira vista, pode ser que essas áreas, de certa forma, elas poderiam existir de forma isoladamente, ou, enfim, uma empresa que tenha alguma particularidade que ela poderia ser, uma empresa especificamente de finanças corporativas ou uma empresa só de imobiliário. Por se tratar de algumas áreas de negócio que não necessariamente se comunicam a todo tempo, o que está por trás dessa estratégia de ter diferentes áreas de negócio, como que elas se comunicam? Bruno, muito bacana a sua pergunta. A estratégia da Apex, no final do dia, é olhar para o empreendedor, para o empresário de sucesso e organizar soluções para atender esse empresário, tanto na sua pessoa física quanto na sua pessoa jurídica, no que diz respeito às suas finanças, sejam elas da parte de investimentos, sejam elas soluções financeiras para viabilizar ideias, viabilizar projetos que ele venha a ter e venha querer viabilizá-las, colocar de pé. Então, no final do dia, a gente montou uma estratégia para atuar como uma plataforma de investimentos e serviços financeiros, em que o cliente está no centro dessa estratégia e a gente consegue cada vez mais atendê-lo na plenitude no que diz respeito a finanças e investimentos. Então, essa é a visão de longo prazo da companhia. Se a gente parar para olhar para trás, a gente, ano após ano, a gente vem agregando soluções para atender esse perfil de cliente da forma mais completa possível. Uhum. Perfeito. Ângelo, vocês levam o partner, né, no próprio nome da Apex, né, e nasceram já com esse valor dentro do negócio. A gente até hoje não teve a oportunidade de conversar sobre partnership, e para mim o partnership que a Apex adotou, vem construindo, é um benchmark que eu acho que vale muito a pena a gente conversar mais a respeito. Qual que é a ideia de trazer esse valor de partner, né, já iniciando desde a concepção da empresa, qual que é a ideia de trazer esse valor de partner para dentro do negócio e como vocês colocaram ele em prática? Gabriel, como você bem colocou, isso é um valor da empresa, isso é mais do que isso, é um princípio de negócio. A gente acredita muito na meritocracia e a gente entende que para construir negócios sólidos e duradouros, a gente tem que premiar não só as pessoas com dinheiro, mas também, mais do que isso, premiar com ações da companhia. Isso faz com que as pessoas desenvolvam um olhar de dono e tratam o negócio como se fosse próprio. Perfeito. Isso alavanca, isso destrava muito o valor para a companhia.
Então lá atrás, quando a gente fundou a empresa, a gente tinha esse princípio enraizado nas nossas veias, mas a gente carecia de ferramentas para colocá-lo em prática. Então basicamente a gente adotava um conceito de que quem performava e quem tinha alinhamento cultural conosco, a gente convidava para ser sócio do negócio. E há algum tempo a gente trouxe uma consultoria externa para nos ajudar a adotar ferramentas práticas para estabelecer regras claras de entrada e saída de sócio, como é que acontecem as duas decisões dentro dessa sociedade. E hoje o nosso partnership ele é funcional, ele tem regras claras, e hoje a coisa acontece de uma forma muito mais saudável, mais suave. E a gente ficou por muito tempo assim, muito ansioso em como é que a gente saía de um modelo informal para adotar práticas formais societárias. Na nossa história, a gente fundou a companhia em 2013, a gente fez essa arrumação em 2019, então durou 5 anos, 6 anos de empresa para a gente conseguir dar esse próximo passo. E apesar disso, né, 5 anos pode parecer muito, mas quando a gente compara com os pares, quando a gente vai para as principais instituições financeiras do país, a gente vê que muitas delas adotaram 3 vezes, ou levaram 2 vezes mais tempo para conseguir dar esse passo no sentido da formalização. Então, uma reflexão que eu deixo é que às vezes o que está acontecendo com a gente pode parecer muito mais sério, talvez maior do que a gente imagina, mas quando a gente sai desse plano e olha por um plano um pouco mais de longe, a gente vê que isso acontece em muitas das histórias, inclusive bem-sucedidas, empresariais, aqui no país. Mas ele explorando um pouco mais essa questão de partnership, né? Existem muitas dúvidas quando uma empresa, e aí pegando o nosso público principalmente, uma empresa que está querendo implementar de fato um partnership, de como que você pode avaliar de forma objetiva, por exemplo, quais que são as características, quais que são os resultados que uma determinada pessoa que faz parte ali do dia a dia do negócio, o que ela precisa de fato ter para poder se tornar um sócio ali do negócio, e eventualmente quais mecanismos você consegue ter de forma societária mesmo, ou seja, você tem um CNPJ específico e aí essa pessoa que ela vai se tornar um partner, ela entra dentro dessa CNPJ principal, ou é criado uma outra empresa específica de participações que você tem ali de fato essa entrada desse sócio para que você não tenha que necessariamente ficar fazendo alterações de contrato social, enfim, questões um pouco mais específicas, mas como que você tem de forma objetiva essa questão das características do sócio e como que ele de fato, depois que ele se tornou sócio ali, onde ele passa a fazer parte também enquanto sócio ali do empreendimento? Na nossa estrutura, a gente montou uma empresa exclusivamente para funcionar as regras do partnership. Então a gente constituiu essa empresa, uma limitada inclusive, esse é o tipo jurídico dela, para a gente adotar as regras de governança que a gente estabeleceu no nosso modelo. No que diz respeito a métodos de avaliação de como é que acontece a dinâmica societária do partnership, a gente gosta de um modelo que ele concilia critérios objetivos com critérios nem tão objetivos. Então tem avaliação de performance que é feita preto no branco, vamos colocar assim, com metas, indicadores claros, mas a gente entende que todo modelo quantitativo é uma simplificação da realidade, e sendo assim, ele não incorpora todas as variáveis que a gente julga ser necessárias. Então a gente tem um elemento subjetivo sim na avaliação, e essa decisão a gente leva para o colegiado de um comitê de 5 pessoas, em que a gente propõe para os demais sócios quem a gente acha que deveria participar da sociedade e como é que a flutuação societária ela deve acontecer ano a ano. A nossa dinâmica societária ela é anual. Eu brinco que é muito fácil você estabelecer as regras, colocar as regras no papel de como é que você acha que deveria funcionar a sociedade. Na prática, o desafio é olhar olho no olho para todos os sócios e trazer todo mundo para a realidade. Cada um tem na sua cabeça
a sua interpretação da realidade, que uma cosmovisão, né? Acaba tendo um pouco da interpretação, né? Natural. No final do dia, uma é diferente da outra, né? Sim. Cada sócio enxerga a realidade de uma forma diferente. Então a gente tem um desafio e temos uma disciplina grande de sentar na mesa, tratar de temas sensíveis com transparência, para que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo pano de fundo e aí sim tomar decisões que são sensíveis, são importantes, mas que são necessárias e a gente não pode ignorá-las. Então, nesse rito da reunião de aprovação, não sei se ela chama assim, reunião dos sócios, né? No qual vocês vão deliberar, eventualmente chamar alguém para o partnership conforme a performance dele, e aí você vai chegar para o líder lá, vamos supor, eu e Bruno estamos lá na Apex liderando alguma atividade, e aí vocês convidam um de nós ou nós dois a fazer parte da sociedade. É assim que funciona? Perfeito. Então, pós essa aprovação interna no partnership, a gente senta com cada uma das pessoas e faz esse convite. Qual que é a lógica econômica aí por trás? A gente transaciona as ações do partnership a um preço subsidiado do que as ações da Apex valem no mercado. Uhum. Então é de interesse do executivo participar dessa sociedade. Compra com deságio. E com isso ele compra com deságio as ações da companhia num fluxo bastante alongado que permita ele conseguir encaixar dentro das suas restrições financeiras pessoais. Então, o modelo ele foi criado para despertar o interesse no executivo em participar da sociedade e não para, no final do dia, prevalecer ou satisfazer quem já tem as ações da empresa. Uhum. Então, a gente fez esse exercício de humildade e falou como é que a gente quer construir a empresa do futuro. Eu quero despertar o interesse em todo mundo ter equity, ter participação, ter ações no negócio, mesmo em detrimento da gente, que somos os cofundadores da companhia e já temos as ações. Então, por isso que a gente adota esse modelo de preço subsidiado e financiamento alongado. Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre esse tema, eu até cogitei, falei, e sobre uma eventual cessão de cotas? E aí eu lembro que você me respondeu assim, falou, cara, não existe você dar cotas da empresa para alguém, né? Se o cara não tem interesse de comprar, se seu partner não tem interesse de comprar, talvez o negócio não valha o que você está achando que ele vale, né? Então achei essa perspectiva interessante, porque você vê muitos casos de pessoas que pensam assim, cara, vou trazer para a sociedade, vou fazer a cessão de cotas para que esse cara venha para dentro da empresa. Quase que né? comprar o passe, né? Principalmente contratação, né? Você acaba tendo ali, principalmente em startups, ou enfim, quando você está querendo trazer eventualmente algum executivo também que já tem uma bagagem interessante, né? Além da remuneração, de você ter ali também um pouco dessa participação, né? E aí, até entrando um pouco nesse quesito especificamente, como é que vocês olham, por exemplo, pessoas assim mais experientes que vocês às vezes querem trazer de mercado, e como que vocês podem eventualmente inserir esse profissional, caso ele, por exemplo, tenha interesse de logo de cara entrar nesse modelo de partnership? É possível essa pessoa já entrar dentro desse quadro societário, ou vocês ainda passam assim por um período ali de aprovação, de validação? Legal, Bruno, essa pergunta. E fazendo o link com a observação do Gabriel, a gente nem sempre atuou no formato que a gente tem hoje. Então, no início, sim, a gente já admitiu sócios na sociedade de largada. E as experiências, via de regras, não foram boas, porque a gente não conhecia no final do dia. Não teve aquele período de namoro ali, como para ver se ia casar de fato. Como se fosse um casamento à moda antiga. Você casou com uma pessoa sem conhecê-la. E, geralmente isso dá errado. Isso dá errado, mas sem dúvida nenhuma isso é arriscado. Então, te respondendo, Bruno, hoje não, essa é uma condição sine qua non para a gente. Uhum. O executivo quase que um pré-requisito ele ter interesse em participar societariamente do negócio, mas na largada, no início, ele não entra como sócio da companhia. Ele entra como executivo, e aí ele entende o funcionamento da governança do partnership,
e para ele fica claro as regras do jogo para ele conseguir, eventualmente no futuro, performando e tendo alinhamento cultural conosco, né, com a empresa e com os sócios, aí sim ele recebe o convite para participar societariamente do negócio. Bom, Ângelo, pegando o caso do casamento mal sucedido, a sociedade também tem que pensar na saída, né? Na saída por N motivos, né? Às vezes realmente foi um casamento ali que não deu certo, eventualmente pode ter o falecimento de algum sócio e ele é casado e a esposa ali, ou o esposo tem direito à participação e tal. Então como que vocês também blindam um negócio nesse momento de saída de um sócio? Gabriel, muito importante essa sua pergunta. A gente tem regras específicas que prevêem esses tipos de condições que você pontuou. Então, por exemplo, se o sócio comete uma falta grave, que a gente chama, que é um erro eventualmente ético ou moral, tem previsão, tem mecanismo de recompra de ações por parte da tesouraria das ações do executivo, né, da pessoa, em preço pré-determinado. Em caso de falecimento, também existe mecanismo automático de recompra de ações com preço pré-definido. Então a gente evoluiu assim, o modelo para tentar endereçar futuras situações que acontecerão, né? Como a empresa está sendo formada para o longuíssimo prazo, sem dúvida, e ela é maior do que nós mesmos, essas questões vão acontecer e estão endereçadas em acordo de acionistas. Um ponto importante é que a gente tem uma classificação bastante restrita sobre o que são essas transações permitidas, porque uma ação de um partnership ela não pode parar na mão de um investidor capitalista ou eventualmente de um concorrente da empresa. Então a gente delimita quem é que pode comprar essas ações para não ter surpresas negativas no futuro. Então essas coisas são muito amarradas e os advogados contribuem bastante nesse momento para a discussão. A gente está falando de partnership, né? E aí muito com foco interno para quem às vezes é funcionário e aí eventualmente pode vir a se tornar um sócio. Você comentou agora sobre acionistas que são eventualmente ali investidores capitalistas que não fazem parte do dia a dia do negócio, mas podem ter uma atuação um pouco mais estratégica, né? O quanto do que vocês tiveram de organização da empresa, de crescimento, você consegue atribuir ao que vocês já na largada da empresa constituíram, por exemplo, de conselho de administração, prospecção de partners, né, de sócios estratégicos para o negócio, ainda que não ficassem ali no dia a dia, e obviamente ali também, numa outra ponta, essa atração também, essa venda um pouco da cultura da empresa para atrair pessoas alinhadas à cultura, ainda que também sejam investidores alinhados a essa cultura também. Perfeito, Bruno. Ao longo da nossa história, a gente procurou se financiar com investidores para trazer o futuro mais para perto. Nesses momentos, a gente buscou investidores que agregavam não só o capital para o negócio, mas também algum tipo de expertise. Então a gente tem grandes exemplos de acionistas que contribuem muito para o negócio. Contribui como? Através de mentorias conosco, através de visão estratégica e contribuição na estratégia, mas também contribuem com negócios. Boa parte dos negócios que a gente realiza também com acionistas, e a gente vê esse tipo de coisa como uma grande força da companhia. Nesse momento da empresa, quando a gente olha para frente, nossa estratégia é consolidar o que a gente faz no Espírito Santo, e com isso a gente valida a hipótese de que existe mercado para se estruturar banco de investimentos com atuação regional no Brasil. Após essa validação dessa hipótese, a nossa visão de longo prazo é replicar o que a gente faz no Espírito Santo, nos outros estados da federação, onde o mercado de capitais apresenta problemas de funcionamento, que é basicamente o Brasil inteiro, à exceção de Rio e São Paulo. Então, para esse movimento, a gente sim vai precisar de capital externo para se financiar,
E a gente vai buscar, muito provavelmente, um sócio estratégico, ou seja, alguém que, por além do capital, ele conheça muito do nosso negócio, do nosso business, que é ser banco de investimentos, para nos ajudar na execução dessa estratégia de replicar o que a gente faz aqui no Espírito Santo para fora. Diante disso que você já falou e olhando para o histórico, né, para a história da Apex, vocês tiveram um crescimento, inclusive de equipe, né, muito, muito grande, né? Se não me engano, ano passado vocês dobraram praticamente a equipe e estão olhando para esse crescimento sustentável. Hoje eu estava lendo, inclusive, um report da Deloitte que fala que o levantamento com os CEOs, maiores CEOs do mundo, e, cara, talento é sempre uma preocupação, né? Como que vocês trabalham, né, a captação de talentos? Qual que é a prática que vocês usam para auxiliar justamente nesse crescimento que você tá colocando de longo prazo, acabou de colocar, e para a história da Apex, que, cara, ano passado quase dobrou, aí você pode contextualizar melhor, mas que tem, de fato, aí um crescimento muito grande, muito significativo em termos de pessoas e talentos. Gabriel, no ano passado a gente começou com 42 pessoas trabalhando na empresa. A gente terminou o ano passado com aproximadamente 110 pessoas trabalhando na empresa. Então a gente quase triplicou. A gente triplicou o espaço físico. Nesse exato momento a gente está com 150 pessoas na empresa. Uhum. E ampliamos a nossa sede para mais um andar. Então a gente brinca lá dentro que o principal gargalo para o crescimento da empresa não é a oportunidade. A oportunidade ela é maior do que a nossa capacidade de entregar, de viabilizar. Nosso gargalo é capital humano, é gente. Qual que é a nossa estratégia de recrutamento e seleção? A gente contrata pessoas a partir de indicação interna, de pessoas que nos conhecem e que performam. Até aqui, todo o nosso crescimento de headcount, de equipe, foi viabilizado através dessa estratégia e a gente continua firme nela até o ano que vem. Salvo raríssimas exceções de posições muito pontuais, na qual o Estado não tem profissionais que atuam dentro dessa prática, a gente eventualmente busca aí uma consultoria externa para nos ajudar a trazer alguém de fora. Mas isso não é relevante dentro da estratégia global da companhia. E a gente entende que tem vários benefícios dessa estratégia. Primeiro, as pessoas já nos conhecem, já sabem como é que a empresa funciona, já sabem qual é o perfil de pessoas que funcionariam internamente. Inclusive, a gente valoriza, a gente controla as indicações de pessoas da própria equipe, porque a gente acha que esse é mais uma vez lá no modelo do partnership. Isso não está na job description, na descrição de responsabilidades do cargo da pessoa, mas quem faz esse tipo de coisa sinaliza que está alinhado, que está comprometido com a empresa e que aposta, acredita no futuro da companhia. Perfeito. Então a gente valoriza quem faz indicações internas. Você falou que essa é a estratégia até o próximo ano. E aí é lógico que esse modelo ele tende a estagnar, não, a chegar ao limite dele, né? Principalmente quando você vai nesse nível de crescimento. Pode acontecer, né, as indicações. No início do ano eu tinha indicação de 40 pessoas, agora eu tenho capacidade de ter 150 pessoas indicando, mais os parceiros, etc. Mas esse modelo ele tende a ficar mais frágil ao longo do tempo e com a evolução do número de headcounts, como você colocou. E aí vocês já tem uma estratégia definida de alternativa a essa, ou Gabriel, só existe o plano A mesmo? O plano B é continuar o plano A. Até lá só temos o plano A. Uhum. Porque seria um exercício talvez especulativo de pensar, de estimar quando que esse modelo vai se esgotar. Até hoje, perfeito, ele funcionou muito bem. E à medida que a gente traz novas pessoas para a empresa, a gente aumenta a teia de relacionamentos interno e com isso a possibilidade de novas indicações. Então a gente está muito disciplinado em seguir essa estratégia e ela tem se mostrado bons frutos.
A gente comentou muito até aqui sobre a questão de partnership, mas tem alguns mecanismos também para que você consiga ali valorizar as pessoas que estão ali no time, ainda que essas pessoas não sejam sócios do negócio, né? O que vocês têm, e aí eventualmente de diferentes áreas, pode ser aí talvez na assessoria de investimento, ou no ramo imobiliário, ou até mesmo na área de venture capital, o que vocês têm às vezes de remuneração variável, ou quais métricas vocês avaliam para poder dar uma bonificação, ou para que a pessoa possa ali, ela começa ganhando X, mas ela consegue ter um crescimento ali de retorno financeiro no negócio, ainda que ela não seja sócio ali. O que vocês trabalham em relação a isso também? Legal, Bruno. A nossa visão é que existem métricas financeiras, societárias e outras para a gente jogar o jogo do tabuleiro de ser capaz de atrair e reter os melhores talentos da nossa indústria. Vou começar com métricas não financeiras, tá? Ou moedas não financeiras que a gente usa. Primeiro, a gente entrega desafios para as nossas pessoas, para a nossa equipe, que geralmente são maiores do que a capacidade delas de entregar. Isso força com que elas saiam da zona de conforto e se desafiem. E a consequência disso é que elas alavancam a sua curva de desenvolvimento. A gente brinca que isso no final do dia é a nossa fábrica de esticar gente. Uhum. E é claro que a gente adota mecanismos de checks and balances para controlar esse tipo de coisa, né? Para não internalizar riscos para dentro da operação. Mas esse é um conceito muito poderoso que está ligado à nossa estratégia de contratar potencial. A gente, via de regra, a gente olha e precifica uma pessoa pelo potencial que ela tem de agregar pelo nosso negócio e não ao que ela já sabe, mas o que a gente pode fazer juntos, trabalhando a quatro mãos. Nas métricas financeiras ali, além da remuneração fixa, a gente adota benefícios na empresa. Então, alimentação, plano de saúde, transporte, benefícios de saúde e bem-estar também, academia, esse tipo de coisa. Uhum. A gente adota bônus anual para a empresa inteira, à exceção do nível de estagiários e analista júnior. E a gente adota para as áreas comerciais campanhas trimestrais que são estímulos de curto prazo, vamos colocar assim, para a performance comercial da companhia. E por além disso tem a moeda societária, que é a cereja do bolo. Então esses basicamente são os elementos, ou são como a gente chama lá dentro, as moedas que a gente utiliza para jogar o jogo de xadrez de atração e retenção de talentos. Perfeito. Entrar agora um pouquinho na parte de estratégia de posicionamento, outro ponto que sempre chamou atenção para quem olha para a Apex é o posicionamento que ela faz de mercado, né? De ser... Cara, se colocar sempre como uma referência em qualquer coisa que ela vai fazer, né? Tem até uma frase, vou esquecer o autor aqui, que é o fake it until you make it, né? Mas o make it de vocês vieram muito rápido, vocês já eram reconhecidos com 2-3 anos de história, né? E o que está por trás dessa estratégia, desse posicionamento? Então, o que eu quero dizer? Quando eu estou indo para a linha dessa linha de mídia, por exemplo, cara, vocês criaram um baita de um canal de comunicação. Quando você vai para a linha de real estate, vocês já estão com, cara, 15, 20 projetos, eu não sei nem dimensionar qual que é esse volume. Estão diversificando. Qual que é a estratégia, qual foi o pensar desse posicionamento assim, cara, eu nasço grande e sei das minhas capacidades, como que foi isso daí, esse posicionamento mais forte mesmo de se colocar como líder de mercado em qualquer coisa que faça? A nossa estratégia de comunicação ela é muito criativa. A gente se posiciona nas diferentes áreas que a gente atua sem vender diretamente o nosso produto. A gente leva conteúdo, a gente leva informação e com isso a gente se posiciona reputacionalmente no determinado mercado.
Mas é claro que é uma venda responsável. A gente tem a solução para entregar, tanto é que é isso que a gente, no final do dia, está expondo. A gente expõe o quê? As nossas pessoas. E a partir daí, a gente estimula o mercado a se conscientizar sobre demandas que geralmente eles não têm a consciência. Se a gente parar para pensar das áreas de negócio da Apex hoje, a maioria delas não existia antes da Apex atuar aqui dentro do Espírito Santo. Pelo menos não existia um player profissional local que oferecesse soluções dentro desses mercados, para a maioria dos mercados que a gente atua. Se pegar o mercado imobiliário como exemplo, o mercado imobiliário capixaba ele tinha uma outra forma de se organizar e de atuar. E a gente redesenhou isso. Então a gente tem um desafio duplo, que é o produto que a gente está vendendo no final do dia, num primeiro momento, as pessoas nunca compraram. Ou se compraram, pouquíssimas vezes. Então a gente tem o desafio de primeiro criar o nosso mercado, e para isso a gente montou um canhão de comunicação muito grande, para depois efetivamente as pessoas terem a consciência de que demandam aquelas soluções ou aqueles serviços, para aí sim comprarem, para virarem cliente de fato da companhia. Se a gente pegar a área de fusões e aquisições, é exatamente isso que aconteceu. Real estate, o investidor do mercado imobiliário local, ele comprava apartamento, ele comprava sala comercial. Quando você fala da inovação, é justamente de trazer uma tese de investimento, né? Eu não necessariamente vou comprar um apartamento, eu vou comprar uma tese de investimento junto com a Apex, e a Apex vai ali administrar a venda, né, e a compra junto às incorporadoras de várias unidades e tracionar o negócio, né? Comprar com preço descontado e vender ao preço de mercado e ter o ganho da tese de investimento. Não sei se eu estou falando da forma correta. Perfeito. No final do dia a gente reorganizou o mercado e a gente criou uma solução de investimento financeira lastreada em ativos imobiliários. Então, se a gente olhar para trás, até hoje, muitos players atuam ainda dessa maneira. A pessoa, ela veste o chapéu de construtora, incorporadora e investidora. E a gente deu clareza para o mercado, e cada um agora, pelo menos no nosso modelo, sabe a conta que se faz por atuar como construtor, por atuar como incorporador, e qual que é a conta de investimentos e retorno do investidor. Perfeito. E com isso a gente deu uma nova solução aí para o mercado que tem se mostrado muito bem sucedido. E essa tese de investimento, como você colocou, a tese de desenvolvimento residencial de alto padrão. E aproveitando o gancho aqui, a gente já começou uma segunda tese de investimentos, que é desenvolvimento logístico para ativos de renda. E uma terceira tese, num anúncio recente, a gente adquiriu o controle da loteadora Universal, do Imobiliário Universal, e essa vai ser uma terceira tese de investimentos de loteamentos. E com isso a gente expande o mercado endereçável da nossa atuação imobiliária e aumenta muito as possibilidades e as soluções que a gente oferece para os nossos clientes. Uma coisa que me chama muita atenção é que, por exemplo, essa área imobiliária, vocês trouxeram uma pessoa mais experiente no mercado, na época o Marcelo Murat, e aí, de fato, vocês conseguiram destravar muito desse potencial de uma determinada área que hoje tem, talvez, aí, boa parte da geração de caixa da companhia. Mas, ao mesmo tempo, vocês tiveram, ao longo do tempo, a vinda de alguns executivos mais experientes, e aí, talvez, para, de fato, startar de uma forma mais profissional algumas áreas de negócio, aproveitando o capital humano que já existia ali na empresa, mas com um direcionamento muito forte, né? A despeito dessa capacidade de trazer pessoas muito já de mercado, com uma experiência interessante, como que vocês fazem, eventualmente, para conseguir gerenciar diferentes áreas de negócio sem, eventualmente, perder o foco do que, de fato, ali é o core business ali da empresa como um todo, ou como que vocês enxergam
essa capacidade de destravar novas áreas de negócio, ou até mesmo dentro de uma área de negócio, como você comentou, dentro do imobiliário, vocês ainda não tinham uma atuação com loteamento, e aí, destravei uma nova atuação dentro de algo nesse sentido. Vamos fazer com que as pessoas também, você consiga ter pessoas para tocar essas áreas de negócio. Bacana essa pergunta, Bruno. A gente, por vezes, é seduzido a encampar algumas iniciativas, mas a régua que a gente utiliza para avaliar essas oportunidades é sempre a identidade da empresa. O que eu chamo de identidade? É o propósito e a missão da companhia. Propósito, desenvolver mercados de capitais regionais, e a missão, criar o principal banco de investimentos do Brasil focado no middle market. Então essa é a régua para a gente avaliar se faz sentido ou não a instituição encampar determinada nova área de negócio, nova iniciativa. E aí a gente tem o desafio de selecionar, de escolher a equipe que vai tocar essa frente. E a gente já experimentou vários modelos com sucessos e fracassos. Modelos dos quais a gente dedicou um executivo que já era sócio da companhia, um sócio fundador eventualmente. Modelos que a gente trouxe um executivo de fora para tocar. O que eu destaco hoje é que o partnership é formado por 16 pessoas da empresa e todas elas ocupam posições de liderança dentro da estrutura. E se a gente parar para pensar, só 3 dos 16 sócios se enquadram nesse modelo de executivo já experiente de mercado que veio para a Apex para alavancar negócio. Os outros 13 são crias da Apex. Crias da casa, vamos colocar assim. Então a gente caminha assim para continuar com essa força, que no final do dia a gente entende que a expertise a gente pode comprar, mas a identificação com a empresa, com os valores, com a sociedade, isso é um ativo muito importante que hoje a gente dá muito valor. Ângelo, eu vejo que na prática, você falou de algumas experiências de sucesso, de insucesso, vocês colocaram em prática, né, o conceito de fail fast, né, principalmente no início ali do negócio, né, testando modelos, testando áreas de negócios e tal. Lembro-me, por exemplo, que vocês faziam um conceito de gestão interina, né? Vocês investiam em empreendimentos e entravam dentro da gestão desses empreendimentos. Imagino que hoje não seja mais uma atividade que vocês toquem. Então, como que foi esse aprendizado acelerado? Assim, em que momento abandonar uma ideia, não ter apego à ideia e falar, cara, isso não funcionou, mas se a gente for para cá, nós vamos acertar, nós vamos crescer. Então, como é que funciona essa cultura lá? Você está perfeito, Gabriel. O que a gente faz é basicamente a gente testa muita coisa e a gente avalia o resultado muito de perto. Inclusive, hoje na empresa a gente está com a Falcone para avançar nas nossas práticas de gestão, nosso sistema de gestão. E aí, quando a gente percebe que a gente está no buraco, a primeira coisa que a gente faz é parar de cavar. Então, como você bem colocou, gestão interina é uma coisa que a gente já fez, mas não faz mais. Nosso negócio não é ir para a ponta para fazer gestão de ativo. Nosso negócio é ser estruturador e gestor financeiro dos ativos, né, das oportunidades. A gente faz isso no mercado imobiliário, a gente faz isso em venture capital, a gente faz isso em private equity, sempre respeitando a premissa de que a gente não vai para a ponta para fazer a gestão do negócio. Esse não é o nosso core business. Nosso caminho é ser banco de investimentos. Banco de investimentos não faz isso. Quanto tempo demorou para ter Quanto tempo demorou para ter essa clareza de que somos um banco de investimentos? Olha, a gente tem esse statement na nossa parede desde 2014 para 15. 2 anos, então. Então, com muita, assim, relativa rapidez, a gente conseguiu ter a consciência de que
do que a gente queria. E desde então a gente é disciplinado em seguir essa estratégia. E a gente brinca, talvez porque naquele início tinha pouco negócio rodando dentro da empresa, a gente tinha muito tempo para pensar o que a gente queria ser, qual que era o nosso propósito, nossa visão. Mas isso é bom que hoje, já em curto caminho, a gente já sabe, tem muita clareza o que a gente quer e a gente é disciplinado na execução. Mas uma dessas mudanças que me chama a atenção também é quando vocês saíram de uma parceria, por exemplo, que vocês tinham com a XP Investimentos e migraram para o BTG Pactual. Quais foram as premissas que vocês adotaram para fazer, de fato, essa mudança e quais resultados vocês consideram que já colheram a partir dessa transição? Bruno, o BTG nos convidou para conversar em 2019. Na época, a gente havia alcançado uma performance sem igual na XP, que é a saída dos escritórios S20, menores e crescimento acelerado, para o grupo do G20, os maiores e melhores escritórios da XP, dentro de um espaço de 12 meses. Ninguém nunca tinha feito isso na história da XP, à época com mais de 500 escritórios espalhados no Brasil. E aí a gente sentou para conversar com o banco. O banco sempre foi, quando a gente montou a empresa lá em 2013, um dos nossos benchmarks. O BTG. O BTG. Porque o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, quando eles nos chamou para conversar, a gente sentou para ouvir qual que era a proposta deles. E a gente ouviu e falamos, olha, a gente tem uma proposta de negócio, a gente tem uma visão, a gente tem uma missão. E a nossa visão é ser banco de investimentos do middle market. E o que a gente mais gostou no BTG foi a receptividade que eles tiveram com essa ideia. E aí a gente foi estudar. A gente viu que do mercado de capitais no Brasil, das instituições financeiras que atuam dentro desse segmento no Brasil, boa parte delas vieram, a grande maioria, eu digo mais de 70%, vieram de duas que a gente chama de escolas. Uma escola foi o Pactual, o antigo Pactual, hoje BTG Pactual, e a outra foi o Garantia. Então o BTG, ele desenvolve o ecossistema do mercado de capitais no Brasil nos últimos 40 anos. E aí ficou muito clara que essa receptividade não era com a Apex, é com o mercado de uma forma geral. E aí a gente sentou para discutir termos, essa parte foi facilmente superada, e o principal é como que o BTG consegue nos apoiar no projeto de desenvolvimento dessa instituição financeira que a gente está montando. E com isso a gente conseguiu costurar um acordo exclusivo que prevê acesso irrestrito a todas as unidades do banco. Então a gente já atua com uma plataforma completa de banco de investimentos como nosso parceiro. E aí quando o acordo, a gente olhou pela régua estratégica e pela régua da nossa identidade, nosso propósito, nossa missão, foi muito fácil a tomada de decisão de sair do antigo parceiro para o atual. É interessante essa relação, Ângelo. Recentemente vocês fizeram um evento em São Paulo, vocês estiveram agora nos Estados Unidos também, junto com o BTG, né? Então realmente parece que essa parceria encaixou estrategicamente e a capacidade de mobilização de vocês, principalmente no Espírito Santo, né, que tem uma característica, né, que as pessoas são muito acessíveis. Então vocês levaram o governador, levaram o secretário de Estado, enfim, levaram uma equipe interessante para vender o Espírito Santo, né? Então parece realmente, dá para ver assim, se me permite a brincadeira, parece que a Apex está até mais soltinha com o BTG, assim, tá conseguindo colocar a estratégia que ela sempre desenhou lá desde 2015 em prática com um parceiro que entendeu também a relevância da atuação de vocês, né? Perfeito. Acho que você foi cirúrgico no seu comentário. Hoje a gente tem uma musculatura muito maior para conseguir entregar soluções para o mercado capixaba. Isso passa por soluções do BTG Pactual, mas passa também pelo que a Apex vem desenvolvendo, alavancada pela parceria com o banco. Então, acho que no final do dia quem se beneficia é o mercado, que conta com um player com cada vez mais soluções
de investimentos e de serviços financeiros. Mas uma coisa que me achei interessante assim dentro da trajetória de vocês foi como que vocês conseguiram sair de algo que tinha ali uma atuação muito na ponta de gestão, que aí talvez muito no modelo espelhado aí do 3G Capital, de pegar ali um modelo de negócio, dar um choque de gestão, valorizar o ativo e fazer uma saída futura. Mas ao mesmo tempo vocês conseguiram entender como gerar um crescimento internamente, ou seja, vocês conseguiram estruturar uma área de growth, fazer um choque de gestão talvez interno, mudar um pouco da filosofia de algumas coisas, ou de quais ativos gerir, ou de que tipo de linha de negócio desenvolver. E eu acho que é algo que, pelo menos aqui no Espírito Santo, acaba sendo uma referência, né? Como é que foi essa estruturação de uma área que hoje em dia a gente acaba chamando de uma área de growth, né? Mas o que você considera que foi relevante nessa criação de uma área focada, nessa estratégia de comunicar também, ou de desenvolver eventos, ou de conseguir desenvolver linhas que comunicam a estratégia da empresa, ou colocam a empresa de uma forma posicionada estrategicamente no mercado, e como que é a interface desse setor com as áreas que atuam na ponta ali com o cliente pessoa física, pessoa jurídica, e essa tradução ali do que de fato tem de serviço a ser oferecido com os eventos, com a comunicação, com a mídia que de fato acaba sendo divulgada. Legal. Essa área de growth, ela abarca iniciativas institucionais, que são em grande medida os eventos, de marketing e experiência do cliente. Basicamente, a gente entendeu há algum tempo atrás de que o nosso desafio era, como eu coloquei, era criar o mercado para aí sim a gente vender nossos produtos, nossos serviços. E para fazer isso, a gente precisava de uma força de comunicação muito grande. Então, por isso, a gente montou uma joint venture com um dos principais grupos de comunicação do Estado para se posicionar, e também não só posicionar a Apex, para trazer para o Estado aquilo que a gente entende que seja o que tem de melhor, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, no Brasil afora. Então a gente se posiciona nesses eventos como formador de opinião, a gente vende conteúdo, nossa inteligência nesses eventos, para aí sim as áreas comerciais se capitalizarem dentro das estratégias comerciais que compete a cada uma delas. E aí você tem estratégias diferentes para cada uma. Então, no final do dia, o growth vai lá e faz o barulho, vamos colocar assim. Uhum. E depois as áreas comerciais, elas entram fazendo o trabalho de prospecção, já com o cliente tendo um share of mind da Apex alto, né? Já conhece a Apex, já sabe o que ela faz, já sabe como que ela se posiciona. Eu entendo que a área de growth também trate os leads, né? Ali eu estou gerando, então em cada evento que eu faço, eu tenho ali a classificação de todos os leads que participaram, cada ação, né, seja no Instagram, uma ação de mídia que eu faço, eu consigo capturar alguns leads e ela trate esses leads também para jogar para as áreas fins, né? Já com um lead mais bem tratado. Quem é o Gabriel Feitosa? O Gabriel é sócio da EMEG, é casado, tem 2 filhos, tal, e você consegue qualificar esse cara para que a venda seja mais assertiva. Funciona assim também, não? A gente tem essa inteligência de dados dentro da companhia e a gente está qualificando a forma como a gente faz isso. Isso passa, inclusive, pela implantação do melhor software comercial para o mercado financeiro do mundo, que é o Salesforce. A gente está 6 meses implantando o Salesforce dentro da empresa. Mas a nossa venda não essa máquina digital de geração de leads, ou seja, presencial nos eventos que a gente faz, ela não é tão válida para o nosso negócio em função do público-alvo que a gente tem. Mais qualificado. A gente não foca no varejo, a gente foca no público que a gente chama de alta renda, ou tecnicamente do high net worth indivíduo. É o alta renda aqui no Brasil.
Então para esse público, a gente entende que não funciona tão bem esse modelo de máquina de venda mais escalável, vamos colocar assim. Eu acho que a gente não tá no CRM da Apex, não. Acho que eu ainda não cheguei lá, não. Olha só, a gente não olha pra fotografia, a gente olha pro filme. Eu tô no network indivíduo ali, eu não foquei no high ainda não. A gente olha pro filme, o que significa isso? A gente não faz conta da quanto que a pessoa tem disponível para investir no presente momento. A gente olha pro Gabriel, qual que é o lifetime value, falando a linguagem das startups aqui. Qual que é o valor do Gabriel, como é que esse ativo ele vai se monetizar ao longo do tempo. Perfeito. Então a gente aborda os clientes não só pensando no presente, mas principalmente pensando no futuro. Então, Gabriel, Bruno, sem dúvida nenhuma, vocês estão enquadrados. Eu tô no potencial aí, na fase de potencial ali. Mas, cara, acho que assim, eu vou fazer um paralelo aqui. Tem um filme, não vou lembrar o nome do filme, mas basicamente as pessoas querem influenciar um decisor num jogo de beisebol a ele escolher um determinado número numa aposta. E aí eles colocam numa camisa, o cara passa no meio da rua, vê na camisa, acho que é o número 55 ou 45, alguma coisa assim, vê a camisa, ele passa num outro lugar, olha pra cima, vê o número 45, olha pro outro lugar, vê o número 45. E aí quando ele chega lá no jogo, quando ele vai escolher um número inconscientemente, por acaso ele acaba escolhendo aquele número. A estratégia da Apex é um pouco isso de, cara, eu organizo um evento, eu apareço na mídia, eu faço uma conexão de alguma outra forma, enfim. E aí, em determinado momento, acaba sendo uma escolha facilitada quando alguém vai escolher algum tipo de serviço, algum produto para si ou para a própria empresa. Gostei muito da analogia, Bruno. É bem isso mesmo. A gente se posiciona institucionalmente muito forte, com eventos. A gente tem um histórico também de apoiar iniciativas que a gente acha que faz sentido. Já patrocinamos programas de campeonatos de tênis, campeonatos de golfe. A gente gosta de veicular a nossa marca a iniciativas de saúde e bem-estar, de esportes. Então vocês vão ver, inclusive, a Apex voltando a fazer isso com cada vez mais frequência em escala maior. E no final do dia isso gera um ativo que facilita a viabilização de novas iniciativas da companhia. Então o nosso cálculo de investimento em novos produtos, novos serviços ou novas áreas de negócio, ele é facilitado em função desse ativo que é a força institucional da companhia e também pelo fato de você estar inserido dentro de uma plataforma. E a gente brinca que isso no final do dia gera um efeito de rede, né? Como o mercado americano chama de networking effect. Como é que é isso? Como é que isso acontece no nosso caso? À medida que a gente aumenta a nossa base de investidores, aumenta a nossa capacidade de viabilizar projetos. Então a gente senta na mesa com os empreendedores, tendo mais confiança de que a gente consegue entregar a solução de financiamento que ele está buscando. E com isso aumenta o nosso leque de produtos dentro da nossa plataforma, satisfazendo, oferecendo uma experiência melhor para os investidores que vão ter um leque de produtos, de serviços mais amplo para escolherem aquilo que faz sentido para eles participarem. Então essa engrenagem ela ganhou momento nos últimos 18 meses e ela está gerando com uma força muito grande. E é essa a nossa aposta para o futuro. Para citar aí, você citou sobre LTV, né, Lifetime Value, que seria talvez ali o valor que um cliente gera ao longo do período em que ele continua sendo cliente da empresa. Pois como que vocês conseguem mensurar em uma via oposta o CAC, né, desse tipo de iniciativa, o custo de aquisição de clientes a partir de todas essas estratégias de comunicação que vocês têm e o valor que vocês acabam capturando para mensurar a relação LTV sobre CAC, se ela acaba sendo positiva ou não? O CAC, para o nosso business, ele é difícil de você apurar. Porque você tem que definir um conceito, o que você vai colocar dentro dessa conta. Então, quando a gente olha só para as despesas de marketing comerciais, é muito pouco. Aí eu teria que adicionar custo de pessoal nesse CAC, porque eu uso minha força
minha equipe, vamos colocar assim, para fazer a prospecção, enfim. E aí, assim, a coisa começa a ter uma complexidade, ganhar uma complexidade muito grande para a gente apurar isso na vírgula. Então a gente não tem essa métrica, essa estatística controlada na vírgula, mas a gente avalia a sustentabilidade no nosso negócio a partir das nossas margens. Quando a gente olha as nossas margens de uma forma geral, a gente vê que o negócio é muito saudável. Perfeito. Então, em função desse olhar macro, por mais que seja míope, o diagnóstico ser muito bom, a gente entendeu que não vale a pena o custo da apuração na vírgula em função da complexidade dessa métrica de custo de aquisição do cliente. Ângelo, cara, eu queria te agradecer por ter aceitado aqui, por ter batido esse papo com a gente. Acho que o case da Apex é um case interessantíssimo, né? Eu sou fã da audácia que vocês têm e do sucesso que vocês estão colhendo, né? Por terem colocado a pele em risco, né? Por estarem aí realmente perseguindo o sonho grande de vocês. Parabéns pela história que estão construindo. Obrigado por ter compartilhado esses insights aqui com a gente. E futuramente nós vamos fazer o gestor com a Apex número 2, porque com certeza vocês têm muitas boas práticas aí que podem ser compartilhadas. Dá para entrar em cada uma das áreas de negócio e detalhar cada uma delas. É isso aí. Então, obrigado por ter estado aqui com a gente aqui. Gabriel, Bruno, satisfação enorme de participar do programa. Parabéns pela iniciativa. Vocês prestam um grande serviço para o mercado capixaba. Conte com a gente para alavancar esse mercado, a nossa economia e desenvolver esse estado. Forte abraço. Valeu, gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço.